Outra coisa que acusa Ellen White, que Ellen White fala que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi completo, que ele só foi completo em 1844. Tem muitos que falam, olha, Ellen White é uma herética, sim, ela afirmou que para resolver o problema do desapontamento de 1844, daqui a pouco eu posso até explicar isso, Ellen White fala que o sacrifício de Jesus não foi completo na cruz, que ele só foi completo em 1844. Só nessa leva da semana eu já vi uns 3 mencionando isso aí na internet. É isso que Ellen White diz? Vamos à fonte. O livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, página 29, ela declarou o seguinte: o sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação tinha sido preenchida. A obra que viera a esse mundo realizar tinha sido completada. Vou ler para vocês outro livro dela, O Desejado de Todas as Nações, página 621. Ela diz assim: quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado, dirigia-se ao Pai. O pacto fora completamente satisfeito. Agora Cristo declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. E ouve-se de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. No livro Exaltai-o, página 400, Ellen White diz: Cristo efetuou uma expiação completa ao dar sua vida como resgate por nós. Vou ler mais um texto dela aqui. Livro, o manuscrito 12 de 1900, Ellen White diz: ela está falando de Cristo, plantou a cruz entre o céu e a terra, e quando o Pai considerou o sacrifício de seu Filho, se inclinou em reconhecimento de sua perfeição. Basta, disse, a expiação está completa. Isso foi publicado também na Review Herald, 24 de setembro de 1901. Então aqui eu poderia dar outros textos para vocês, mas eu dei vários textos aqui onde Ellen White fala repetidamente que o sacrifício de Cristo findou na cruz, foi completo na cruz. Então agora as pessoas têm que ver o contrário. Ou melhor, também entender que às vezes uma frase dela tirada fora de contexto, gente, o próprio Rui Barbosa brincava com o problema das frases fora de contexto. Ele fala: deixa eu mudar só a entonação de uma leitura e uma vírgula e eu transformo a maior verdade do cristianismo numa heresia. Aí ele pega aquele texto que fala assim: ressuscitou, não está aqui. Aí Rui Barbosa ironizava dizendo: ressuscitou? Não, está aqui. Então eu peço gentilmente a esses que também ficam só repetindo o que disseram sobre Ellen White, que vão ler os livros dela, tá certo? Eu não quero perder tempo com isso. Então tá, se você não quer perder tempo lendo os livros com ela, seja honesto em falar que você não sabe nada de Ellen White. Não seja apenas aquele que fica repetindo o que dizem por aí. Porque eu já mostrei que pelo menos 2 blocos de coisas que dizem que ela falou e que ela não falou. Que ela é uma Bíblia para os adventistas, ela não falou isso. Que ela falou que Jesus não completou a expiação na cruz do Calvário. Outra coisa que dizem de Ellen White, que ela ataca muito as outras igrejas. E olha o que alguém falou aqui na internet. As denominações são caídas, corruptas, possuídas por Satanás e abandonadas por Deus. E citam Ellen White. Aí ele cita Ellen White falando assim, perdão, passou demais aqui. Vamos aqui. Vi o estado de todas as diferentes igrejas desde que o segundo anjo proclamou sua queda em 1844. Elas se tornaram mais e mais corruptas. Satanás tomou plena posse de todas as igrejas como corpo. As igrejas foram deixadas como foram os judeus. Elas foram se enchendo de toda a ave imunda e detestável. Ora, quando a senhora White fala que as igrejas foram enchendo de toda a ave imunda e detestável, do que ela está falando? Vamos ver o contexto. O contexto dessa citação está aqui no livro Primeiros Escritos, página 273. E quando você lê todo o parágrafo aqui, melhor, todo o capítulo, sabe o que Ellen White está muito revoltada contra as igrejas protestantes dos Estados Unidos? Escravatura. Em nenhuma parte aqui do texto ela está falando sobre a guarda do sábado ou sobre o adventismo ser a igreja que não tem defeitos. Ela fala dos pecados de Babilônia.
e ela fala aqui muito claramente sobre o problema da escravatura. Eu vou ler alguns textos para vocês aqui, para não ler o capítulo todo. Ela fala assim, olha, foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais. Deus não está em seus pensamentos, sua mente carnal demora-se neles mesmos, decoram seus próprios corpos mortais e olham para si mesmos com satisfação e prazer. Professos seguidores desse amado Salvador, cuja compaixão sempre foi tocada à vista dos ais humanos, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado. Sabe qual que é o pecado que ela está denunciando? Tráfico de escravos e comércio legal de escravos. No capítulo todo, a Sra. White fala sobre a grande angústia que ela tinha de ver igrejas, pastores, pregadores, irmãos que tinham escravos. E lembra que isso aqui está bem no conflito, na época que vai ter a guerra dos estados do norte contra o sul, onde não só Ellen White, mas muitos pregadores também atacaram aquelas igrejas e pastores que tinham uma defesa ao escravagismo. Leia outros autores da época também, eles têm palavras tão fortes como Ellen White. Ela até fala assim, em um determinado momento aqui, me estranha que aqueles que choram derramando lágrimas ao escutar a voz, ao escutar a história de um mártir que foi morto por Roma, agora sem qualquer piedade, açoitam o escravo depois do culto. Deus ouve o grito desses irmãos de cor, e é interessante que Ellen White foi acusada de racista por alguns desses aí que atacam a igreja adventista, mas ela estava justamente condenando igrejas que eram escravocratas. É isso que ela está condenando. Ela e vários outros também. E só para você ter uma noção, alguém pode falar assim, tá, mas ela estava condenando as outras igrejas, mas ela bate nos adventistas também? Sim. A expressão que ela usou, que essas igrejas estavam se tornando covil de toda ave detestável, fazendo uma referência ao Apocalipse 18, ela também falou dos adventistas. Olha o que ela falou uma vez que ela repreendeu a igreja adventista. Ela fala assim, olha, estamos em perigo de tornar-nos também irmã da caída Babilônia, deixando que nossas igrejas sejam corrompidas e cheias de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Isso está nos Manuscript Release, volume 21, página 380. O que ela falou criticando as outras igrejas quando ela viu os erros, ela também criticou os adventistas do sétimo dia. Ela não poupou a igreja adventista. Então, a caricatura parece desenhar um quadro assim, que estavam lá os batistas, os presbiterianos, os puritanos, todos os irmãos lá, o movimento da Azusa Street vem depois disso, não havia ainda pentecostais, mas estavam lá as igrejas protestantes americanas, o wesleyano, o metodista, e Ellen White sentou como quem não tem nada que fazer e começou a denunciar, essas igrejas têm demônio, tem Satanás, a única igreja que vai ser salva é a adventista. Quando fala-se na internet dá essa impressão, e não foi nada disso, ela estava condenando o cristianismo do seu tempo, e ela também condenou os adventistas quando eles estavam em erro. Tá certo? E quando as outras igrejas estavam bem, ela também elogiou. Daqui a pouco eu vou mostrar elogios que ela fez às outras igrejas. Mas vamos lá.